lá, pessoal, vamos fazer creme de tofu. Tofu mexido, perdão, ainda bem que tem gente atenta aqui. Nós vamos pegar uma peça de tofu, então estou com o meu tofu aqui na geladeira. Eu vou fazer com alho poró, que é a receita super mega básica. Rapidinho para falar do alho poró. Então, todo mundo conhece alho poró, só que muita gente corta aqui e joga essa parte fora. É para usar tudinho, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu já deixei lavado. Isso aqui eu uso muito. Eu cozinho muito com alho poró. Ó, gente. Então, aqui, o que eu fiz? Eu tirei a parte branquinha, que eu já até usei para cozinhar ontem. E a parte... Aquela outra, eu fui tirando folha por folha. Eu fui abrindo folha por folha, separando e lavando essa parte verde. Então, a branquinha ficou inteira e aqui tudo separado. A gente usa as duas partes. Então, eu vou botar um pouquinho desse, que é mais tenro, ele é mais fácil de cozinhar. Essa aqui é mais fibrosa. Esse tofu mexido, ele serve para como se fosse um ovo mexido. Se a gente colocar cúrcuma, por exemplo, eu vou pôr depois no final, vocês vão ver a preparação sem a cúrcuma e com a cúrcuma. Parece mesmo um ovo mexido. E vocês podem botar o tempero que vocês quiserem, certo? Pode botar cebola, pode botar alho, pode botar, além do sal, pimenta, a cúrcuma, como eu falei, páprica, orégano. Aí eu vou ensinar a base. E da base, vocês acrescentam o que der vontade ou come só desse jeito, como nós vamos preparar agora. Então, eu vou cortar um pouquinho das duas partes. O tofu, gente, é um alimento, assim, extremamente versátil, ele é neutro, então dá para a gente fazer tanto preparação salgada quanto preparação doce. Eu, pessoalmente, não tenho muita experiência com preparações doce com tofu. Eu uso muito tofu na minha rotina, muito desse jeito mexido e do jeito grelhadinho, como nós vamos fazer, se não me engano, no jantar. Então, são as duas formas que são, acho que, mais fáceis. Essa aqui é imbatível de facilidade. E aí a gente consegue aproveitar o valor nutricional do tofu com mais frequência, porque se fica uma preparação muito difícil de fazer, aí desanima um pouco, né? Essa aqui é bem facinho. Então, a parte branquinha que eu cortei aqui, agora eu vou cortar essa parte... O que eu faço? Eu vou enfiando uma dentro da outra e fica mais fácil de apertar e cortar, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, botei um dentro do outro, aí eu dou uma apertadinha e corto. Todos esses temperos, gente, salsinha, cebolinha, coentro, hortelã, manjericão, tudo isso é muito rico em nutriente. Então, são coisas que é importante ter no dia a dia, botar em tudo, bota na salada, bota no arroz, bota no feijão, bota no legume, tá? E olha só, nós estamos usando um tempero desse no café da manhã, que dá, não tem gente que come ovo mexido? Tofu mexido é uma coisa bem legal de se fazer. O que nós poderíamos, se vocês quiserem, já deixo para vocês fazerem, vocês podem picar tomate, se quiserem pegar um tomatinho e picar e refogar junto com o alho poró. Eu vou fazer bem a receita base, que é para depois vocês usarem a criatividade. Dá para picar pimentão pequenininho, para quem gosta, né? Porque o pimentão às vezes é indigesto para algumas pessoas. E os outros temperos, como eu já falei. Então, agora nós vamos levar o alho poró ao fogo com um pouco de óleo. Aqui em casa eu uso azeite para cozinhar. Então, aqui no fogão, do lado, gente, não tem muito como eu mostrar, deixa eu tentar virar. Eu tenho as cestinhas de tempero bem do lado do fogão. Vamos colocar um pouquinho de azeite e vamos refogar esse alho poró. Depois que estiver prontinho, vocês podem provar, e aí eu vou colocar um pouquinho da cúrcuma, justamente para mostrar como ele fica com a cor, assim, ele fica com a textura parecida com um ovo mexido, que é uma preparação relativamente comum das pessoas comerem de manhã. E aí, qual que é a diferença? Se eu comer um ovo ou um tofu? Em termos proteicos, é bastante similar, mas
tofu não tem gordura saturada, que é aquela gordura que não é muito amiga da nossa saúde. O ovo tem. Gente, eu gosto bastante de usar essa panela, porque, veja, a gente consegue misturar sem ter que ficar botando muita colher, tá? Especialmente para saltear legumes. Essa é uma panela wok, né? Uma panela maior. Então, é bem interessante da gente usar. Eu vou baixar um pouquinho o fogo. Nós vamos agora pegar o tofu. Esse tofu aqui, ele já está em uso. Então, ele está dentro de um potinho com água, ó. Essa água é água filtrada. Esse tofu faz uns 2 dias que eu comprei. Então, eu guardo na geladeira e todos os dias eu troco essa água, tá? Então, todo dia eu troco essa água. Esse tofu, gente, é um tofu firme, tá? Eu comprei de meio quilo, que eu uso bastante. Agora não vai dar para eu ir na outra câmera, vou ficar nessa câmera do corte mesmo. Então, ó, ele é bem firmezinho, mas tem tofu mais mole. Para esse tofu mexido, tanto faz. Se for para a gente fazer o que a gente vai fazer no jantar, não dá para ser o soft, tem que ser esse durinho. É um tofu que dá corte, ele não esfarela, só no toque, tá? Eu consigo segurar com a mão sem, entre aspas, machucar o tofu. O que nós vamos fazer? Então, eu vou partindo em pedaços menores, aleatório, e vou esmagar, vejam, aqui na pia, para tirar essa água. Normalmente eu faço direto na panela, mas hoje eu vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou flocular o tofu, ó, como se ele ficasse numa consistência de ricota, tá? Então, eu vou espremendo para tirar a água. Essa já aqui já não tem mais, mas se vocês abrirem da embalagem e forem usar direto, aquela água é meio amarguinha, por isso que a gente espreme. Eu estou ensinando vocês, se vocês tirarem da embalagem direto e forem utilizar. No meu caso aqui não precisa que eu já troquei 3 vezes a água, então é água filtrada, tá? Vão floculando o tofu. O tofu soft, ele não faz esse floculado, ele fica como se fosse um requeijão mais duro, assim. Mas ele não faz esse floquinho aqui. Depois que aí ele volta para o potinho e volta a ter água filtrada e dura até uns 15 dias na geladeira. Então, tem gente que perde o tofu porque não sabe como fazer, mas dura até uns 15 dias na geladeira, trocando a água todos os dias. Vamos voltar lá para a nossa panela. Já vou botar a água filtrada aqui no meu tofu. Vou guardar ele na geladeira. Tem que cobrir, tá, gente? Cubra, se sobrou tofu aí, cubra até, coloca a água até cobrir totalmente. E leva de novo para a geladeira. Vamos ligar agora o fogo novamente para continuar a dourar aqui o nosso alho poró. Eu, pessoalmente, gente, gosto dele bem douradinho, bem torradinho, tá? Mas aí o ponto de dourar a cebola, alho, os temperos, fica a gosto de cada um. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que tofu pode ser considerado um alimento rico em cálcio em algumas condições. Ele é mais ou menos rico em cálcio. Quando vocês forem comprar o tofu, vai ter lá na lista de ingredientes tofu e o líquido, tá? Tofu não, soja, né? Extrato de soja e o líquido. Normalmente, esse líquido pode ser sulfato de cálcio ou sulfato de magnésio. Se for o sulfato de cálcio, é um tofu mais rico em cálcio. Então, nós vamos botar o tofu. Lembrando que, normalmente, eu não ponho na tigela. Eu já vou fazendo, esmagando ele com a mão, direto na panela. Eu só pus aqui para vocês darem uma olhadinha. Vou colocar sal a gosto. E, gente, tá pronto. É só isso. O tofu mexido é só isso. Dependendo do tofu, esse aqui é um pouquinho mais molinho. Então, vocês estão vendo que ele está mais grudentinho, por causa da marca que eu comprei. Mas eu normalmente compro um tofu da marca Ecobras, porque ele é orgânico, é o que tem mais próximo aqui da minha casa, e ele é bem mais firme. Então, na hora
de refogar, ele não fica tão molinho quanto está esse aqui. Eu vou voltar para essa aqui do fogão para vocês verem. Ele está mais molinho aqui. Esse da marca Ecobras, ele é um pouco mais sequinho. Então, assim está pronto. Se vocês optaram por colocar tomate, pimentão, alguma coisa antes, precisa refogar antes de colocar o tofu. Agora, eu vou colocar um pouquinho de cúrcuma para vocês verem como muda a cor e como fica um pouquinho parecido mesmo com a cor do ovo. E, de novo, é a gosto. Lembrando que quem tem o hábito de mexer com cúrcuma, a cúrcuma tem um sabor marcante. Se você puser muita cúrcuma, vai ficar muito forte. Então, é pitadinha, e o segredo de mexer com tempero é isso. Põe um pouquinho e prova. Ah, dá mais um pouquinho, do que botar um tantão e depois não ter como tirar. Vejam que é pouquinho mesmo que eu pus, tá? Não pus muito, não. Se quiser deixar mais amarelinho, é só colocar. Acho que dá para pôr até um pouquinho mais aqui. Normalmente eu não faço esse tantão, não tenho tanto sócio normalmente, mas hoje eu tenho. Só o cheirinho da cúrcuma já é uma coisa deliciosa. Está pronto o nosso tofu com um pouquinho de cúrcuma, bem simples, bem nutritivo, e dá para comer como? Assim, mexido, direto, na colher. Para mim, está ótimo de sal e está ótimo de cúrcuma também. Eu adoro isso aqui. Então, dá para comer com a colher, dá para você colocar em cima de um pão, dá para você colocar, eu vou pedir para o Rodrigo colocar na tela para vocês um pãozinho sueco. E aí vocês vão ver o que é um pão sueco para quem não conhece. Dá para comer com bolachinhas de arroz, que é algo que eu gosto bastante. Isso aqui é muito versátil para mim, tá? Então, no café da manhã, vocês podem fazer com bolachinha de arroz, com pão integral, ou com pão sueco, por exemplo. A marca do pão sueco, porque o meu acabou ontem. Só para vocês terem noção, essa aí, ó, tá vendo? Tem vários sabores, mas o pão sueco, ele é umas tirinhas desse tamanhinho, assim. E essa marca em especial, não estou fazendo a propaganda de marca, não é merchandising, não. É porque eu já li o rótulo de vários deles, e esse é um dos bons, que é só com farinha integral, com fermento e água. Então, esse é uma outra marca de pão sueco, Bioforma. É um pão orgânico também, só com farinha integral, água e sal. Esse é bem interessante também em termos de composição. Mas nada melhor do que comer com um bom pão caseiro. Outra coisa que vocês podem acompanhar o tofu é raiz. Então, pode cozinhar uma mandioca, pode cozinhar uma batata doce, um inhame. É muito comum no Nordeste, né, fazer essa combinação de tubérculos no período da manhã. Aí, de novo, essas receitas são bem a gosto pessoal, né, a gosto do paladar. E, de novo, temperem com o que vocês gostarem. A receita básica ensinei para vocês. Depois a gente vai ver uma outra receita no jantar, como eu falei, que também é facinho de fazer. Essa é a mais simples de todas. Mais simples do que isso é pegar o tofu, colocar de molho no shoyu e deixar curtindo e depois comer, que os orientais costumam fazer dessa forma. Quantidade de tofu por pessoa. Olha, eu tiro por mim, eu normalmente compro embalagens de 250 gramas. Essa embalagem que eu mostrei para vocês, eu já tinha tirado um pedaço de meio quilo, tá? O que eu fiz hoje é mais ou menos uns 250 gramas, é como se fosse a embalagem inteirinha. Eu normalmente pacto a metade para uma refeição para mim. Então, entre 100 e 150 gramas para servir bem, tá? Para fazer uma porção que sirva bem. Tudo bem com tofu? Alguma dúvida? Ficou gostoso de vocês? Uma pessoa que tem diabetes, ela pode comer tofu? Ou se pode, com certeza. Com certeza. O tofu não tem contraindicação, assim, de forma geral. Vamos falar assim, quem tem problema de tireoide não pode comer o tofu por causa da soja? Não, isso aí é uma coisa que já está bem
ultrapassada, tá? Mesmo quem tem problemas eventualmente de tireoide pode consumir a soja. Aliás, vou fazer um parênteses sobre a soja, né? A soja é um grão, é um feijão, é uma leguminosa, e as formas melhores de se comer é na forma de tofu ou na forma do tempê. O tempê é uma plaquinha que fermenta o grão da soja, e depois tem jeitos de se preparar deixando ele marinado, né, curtindo no tempero e passando na frigideira. O tofu é o mais conhecido e muito versátil, muito, porque ele tem um sabor neutro, não tem nem sabor salgado, nem sabor doce. A gente faz de tudo com tofu. Dá para fazer iogurte com tofu, dá para fazer várias coisas com tofu. Creme branco, como eu vou ensinar agora o requeijão de castanha de caju, eu vou ensinar as possibilidades que a gente pode expandir para esse creminho. Tofu e tempê são as melhores formas, porque são a soja já ou fermentada, no caso do tempê, ou coagulada, no caso do tofu. Outras formas conhecidas de vocês, né, é o shoyu e a pasta de miso. Deixa eu pegar a pasta de miso aqui para mostrar para vocês. Então, isso aqui é pasta de miso, que é a soja fermentada também. Fica bom botar no tofu, viu, gente? Isso aqui, às vezes, eu refogo para colocar no feijão, para colocar nos legumes. Quando a gente for fazer o cogumelo, ou mesmo os legumes, dá para colocar isso aqui, aí eu exploro um pouco melhor. Mas, por hora, eu queria falar dessa questão da soja. E aqui o shoyu, que todo mundo conhece shoyu, o que nem todo mundo sabe é que precisa ser um shoyu que tem 3 ingredientes: a soja, um cereal que vai fermentar a soja e o sal. Aí ele vai ser fermentado e vai virar isso aqui. Os shoyus de supermercado, essas marcas mais conhecidas, tipo Sakura, Cepera e outros, eles têm açúcar, corante e conservante. Esse aqui, para vocês terem noção, ele tem soja, milho e sal. A marca também não é merchandising, é só a marca é essa aqui, Daimaru. Tem uma marca chamada Kikkoman, que também é boa. A Ecobras também faz um shoyu bom. Tem um orgânico, a Ecobras é orgânica, e tem um outro orgânico que é um nome oriental, eu não vou lembrar agora, mas esses orgânicos, em geral, eles são desse tipo de composição. Então, cuidado com o shoyu, que isso aqui tem muito sal e não é para a gente exagerar. Uma outra coisa que eu não falei que tem nesses shoyus populares é o glutamato. Glutamato é algo que é um realçador de sabor, então tem vários produtos industrializados e não faz bem, assim, não faz bem para o corpo de forma alguma. É o tal do Ajinomoto. Então, não utilizem esses caldos prontos de legumes, sabe, caldo Knorr, Sazon e tudo, essas marcas aí todas de temperos prontos, tem glutamato, salgadinhos tem glutamato, os shoyus populares têm glutamato.